Programa Cavalos. Passamos ao julgamento da categoria C. Um grande evento onde recebe gente de tudo que é lugar. Grandes criadores, grandes cabanhas. Um nível maravilhoso, espetacular. Animais que com certeza futuramente vão brilhar na pista de esteio. Box 131, Marconi e Iemanjá TE. 18 anos de uma exposição que não para de crescer. Nesta edição do Tempranito, 140 animais, todos da última geração, nascidos em 2024. É uma exposição onde a gente pode mostrar a genética dos futuros animais, o que a gente está produzindo, os pais. Para mí es una jura muy difícil esta categoría porque están los animales con desarrollos distintos, en una etapa de la vida que pueden cambiar mucho. No sé si en el futuro va a ser mejor o peor. Hoy yo lo miro en la pista y considero lo que estoy viendo, así ordeno las filas. Felipe Ballester está à frente do julgamento. Criador respeitado na Argentina, diz que lá a realidade é um pouco diferente. En todas las exposiciones de categorías de adultos, menores y potrancas, además está incentivo, pero no junta la cantidad que se juntan así y no hay una exposición particular de incentivo. El gateado, un lindo potrillo en estación. O Tempranito acontece em Bagé e está na agenda dos principais criatórios da raça crioula. Um exemplo é a Estância Quaraci, que há 7 anos consecutivos marca a presença. O seu Robert gosta muito daqui, né? Ele sempre tenta tirar tipo uma férias para vir aqui, né? A gente vem com 5 animais, o nível acho que está bem alto esse ano aqui. Todos os anos, né? Mas esse ano me chamou a atenção bastante os animais bons, né? La Picasa, una yegua que camina bien, que se desplaza. A cabanha Itaó, que ano passado foi reservada grande campeã tanto nos machos como nas fêmeas, mais uma vez vem forte para o Tempranito. Odisseia do Itaó saiu de casa 4 vezes e em todas foi escolhida grande campeã e melhor exemplar da raça. Está confirmando aí a genética Fierro que deu certo. Odisseia é irmã do atual grande campeão da Expo Inter, Martim Fierro do Itaó, e pelo jeito é pisteira como ele. Mas como a gente sabe, morfologia é momento e comparação, e ainda não está nada definido. O olhar do jurado busca conformidade racial e preparo adequado, sem excessos. Son muy nuevos y para su carrera futura creo que no hay que apurarlos y con mucha preparación, muchos kilos, capaz que después no llegan a terminar como deberían. Nos bastidores, equipes preparadas que cuidam de cada detalhe. E a cabanha basca vem preparada e para isso trouxe de casa o que eles já estão acostumados. Como é que funciona? Para eles chegarem aqui e não sentirem muito. Eles têm que chegar e tomarem água. Eu tenho um bebedor que eu trago de casa. Eu coloco água e trago eles tudo ali para tomarem água. Porque eles geralmente no balde eles não tomam muito. Além de ser um recipiente que eles estão acostumados, é algo mais higienizado que vocês têm controle, né? Sim, isso daí é só para eles. É só para eles. Até para não pegar muita, tipo, garrotilha, alguma coisa deles assim. A campeã da categoria S, o box 62. A campeã da categoria E, o box 77. A campeã da categoria D, o box 102. O grande campeonato reúne os melhores de cada categoria. Quem vencer aqui tem a expectativa de um grande futuro. Carrasco do Aceguá é escolhido o 4º melhor macho, um filho de A.S. Malque João Campeiro e Ornada do Aceguá, Estância Santa Leontina. E o título de 3º melhor macho fica com Catalunha Palermo, Estância da Lata. Por Vasco Estigma e por Carteira Segunda. Já a cabanha Proteção leva o título de reservado grande campeão, com o embaixador da proteção. Por Fantástico de São Pedro e Vasca Elizabeth. E o grande campeão do Tempranito 2025 é o box 04. O grande campeonato, o título máximo vai para a cabanha Calabaça, com Vaticano Calabaça.
Faz uns 3 meses que a gente tem na cocheira ele, é um filho do Fantástico da São Pedro na Arábia Calabassa, que foi grande campeão de esteio. Quer dizer, tu entrou com a mãe dele e agora tá tendo a oportunidade de desfilar com o filho. E essa pista aqui, ela já é conhecida tua. O que tu já ganhou aqui? Já. Eu ganhei inclusive com a irmã dele, com a filha da Arábia no 1569 também. Com o título de hoje, a Cabanha Calabassa contabiliza 6 grandes campeonatos no Tempranito. Vocês são muito pé quente e trazem para cá realmente animais para brigar, né? A gente teve a satisfação de ganhar o primeiro Tempranito. Foi com o Bem Criado Calabassa, que foi grande campeão da Expo Inter depois. Muito difícil de conquistar esse título aí, não é muito fácil e estamos muito contentes. O Gordillo primeiro tem muita classe, muito sello racial. Quais são os planos com o Vaticano agora? É um cavalo que a gente tem uma expectativa muito boa para ele para frente. Agora soltar ele, deixar ele virar cavalo, para frente a gente vai seguir nas pistas com ele. E a quarta melhor fêmea do Tempranito 2025 é o box 77. Na disputa das fêmeas, R.E. Chinermosa da Estância Liberdade leva o título de quarta melhor fêmea. A Poutra é filha de J. Amanda Chuva e R.E. Pioneira. A S. Malque Ocasião, filha de Santa Alice Posteiro, é S. Malque Carabina, é escolhida a terceira melhor fêmea do Tempranito. Cabanha Malque. Quebra-luz da Quita. Com apenas 6 anos de criação, a Cabanha da Quita conquista o título de reservada grande campeã, com Quebra-Luz da Quita, uma filha de Dakota de Quaraci e J.A. Luz Vermelha. E quem leva a melhor é Odisseia do Itaó, uma filha de Deloeste Martim Fierro e Lixiguana do Itaó. A potranca se mantém invicta, conquistando assim pela 5ª vez o grande campeonato e o título de melhor exemplar da raça. Cabanha Itaó. Isso mérito de toda a nossa equipe. É uma potranca muito bonita realmente, mas muito bem apresentada por Laerte, por toda essa equipe. E é uma satisfação para nós o reconhecimento do trabalho, que está no caminho certo, produzindo o que a raça busca. Me parece muito correta, de muito bom avance, com uma linha impecável. Vem aí a 11ª edição do leilão Dom Teju Itaó. Potros e potras que concorrem à premiação na doma e no laço. São 4 carros e uma moto em jogo. Onde um carro é na doma e 3 carros de uma moto no laço. Então convido a todos, vai ter animais de pais premiados e confirmados na raça. O checkmate da Boa Vista, vai estar também o sedutor, o fierro próprio, o mate amargo. Então vai ter também o tormento, ofertas do tormento. Então é um remate muito bom, a gente convida todos os amigos, todo esse pessoal do meio do laço. Te programa para não perder. É 13 de dezembro, às 20 horas, na sede campeira do CTG Coxilha de Ronda. Mais informações com a turma da Boqueirão Remates, transmissão programa Cavalos. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Um gigante a céu aberto, palco onde todo laçador sonha em estar. Através das lentes do programa Cavalos. Todo mundo espera o rodeio milionário. Falou em laço, competitividade do esporte, é o nosso.
Hoje o Rodeio Milionário é o maior rodeio em premiação garantida do Brasil. Mais de R$ 1 milhão em dinheiro. Hoje é referência nacional, né? As inscrições estão superando os anos anteriores. Ele bota um profissional no mais alto nível, é muito bom, sempre dar os parabéns para ele. Então é um nível alto em todo sentido, desde gado, competidor, estrutura, a administração, por isso que vem competidor todo o Brasil. O rodeio com maior premiação em dinheiro do país chega à 5ª edição, mais democrático do que nunca, abrindo espaço para a categoria amador. Mais laçadores que não tinham vindo em outras edições, nos procurando, inscrevendo. Foram criadas as categorias Amador na Taça RE e Duelo Milionário, onde Matheus Amaral é a estrela principal. Prometeu laçar e fez bonito. Durante 6 dias, Rolante, conhecida como a capital nacional da cuca, se transforma na capital do laço. Vem gente de todas as partes e haja fôlego para aguentar o ritmo dessa turma que não conhece cansaço. Hoje nós começamos às 7h30 da manhã, pontualmente. Amanhã vamos iniciar às 7 da manhã. Comecei hoje no dia no sênior, depois veterano, agora irmão, depois tem pai e filho. É onde ele se sente em casa aqui, o acolhimento do seu Evaldo, da família dele, do filho, do seu gerente, então eu me sinto muito bem aqui. O sentimento de tradição e de cultura está solto pelo parque, né? E a gente pode proporcionar para os nossos filhos viver junto, né? Esse momento aqui, nesse parque tão abençoado, né? Muito lindo. Laço é paixão que se leva para a vida. Dentro da cancha, o tempo não passa e quem fez história jamais é esquecido. Vamos chegar aqui para conversar com uma das lendas vivas do laço comprido, o Beto Soares, que está com 68 anos, mas esbanjando, né, deixando essa gurizada para trás. Graças a Deus não sinto nada, não estou cansado. Eu não paro, né? Eu treino muito cavalo por dia, então até não treino muito eu laçar, mas pego preparo, né? Porque eu trabalho cavalo, eu monto 7, 8 cavalos por dia. Não parou um minuto, né? Laçou na veterano, laçou pai e filho. Vai laçar daqui a pouquinho com a Ariane também. Isso aí, eu montei a cavalo às 7 horas da manhã. Parei um pouquinho para lavar a égua, voltei para laçar o pai e filho. Já tinha ganho o veterano e o senhor. E agora vou laçar com a filha e isso é um prazer enorme, né? O pai, ele é o exemplo não só para mim e pro Alan, como para muita gente, né? Que o assunto são lendas vivas, olha aqui mais um, Aldo Brum. A última vez que a gente conversou, ele estava se recuperando de uma cirurgia. Que prazer te ver aqui, meu amigo. Temos nessa festa maravilhosa, que sempre o seu Evaldo tem um carinho muito grande por nós. E quando a gente tiver saúde, sempre vai se fazer presente. O laço, ele permite isso, essa perpetuação de nomes que hoje talvez não estejam tão em evidência. Mas o laço traz isso. Não acompanhei, não era nascida ainda quando eles fizeram a história, mas é muito bonito, né, de ver a história deles, né? Seu Aldo Brum, seu Zé Paraguaia, Beto está sempre presente aqui conosco. É um prazer imenso tê-los aqui também. E a nossa vida é o laço. É um esporte que só faz amizade, né? E une a gente cada vez mais com o nosso amigo, que é o cavalo. A modalidade que eu mais gosto de laçar é o pai e filho, exatamente porque o laço ele agrega a família, filhos.
desde que a gente começou a laçar, o Everson deveria de ter ali uns 7 anos por aí. Então, desde então, antes disso eu já tinha comprado um petiço dele para ele. Eu trabalhava numa empresa onde tinha um espaço grande e ele, nos seus 5 anos, estava voando os cabelinhos lá na volta da empresa de petiço. Então ele sempre gostou de cavalo. Então, assim que eu comecei a laçar, ele estava junto desde o início. E por aqui encontro velhos conhecidos do freio de ouro. A gente sempre está trabalhando com cavalo, né? Mas daí meu filho foi pro lado do laço, mas eu ainda vou voltar a correr prova aí no freio. Onde ele estiver bem, pra mim tá bom. Pra mim é uma honra, né? Laçar com ele sempre. Tudo que eu sei eu devo a ele, então é só aproveitar o momento mesmo. Também na laçada pai e filho, o ginete freio de ouro, Antonito Rosa. Vim laçar com meu filho aí, fazia tempo que não saía para dar uma laçada. Na verdade eu sempre lacei, né? Sempre gostei. Tá mandando bem, ele tem a senha, posso dizer. Muito bom. É um sonho realizado, ainda mais laçando do lado dele. É gratificante. Sempre que eu consigo vir para acompanhar ele, eu venho. Ela gosta muito, hoje faz veterinária também e gosta muito do laço. E vamos fazer presente, vamos dar o melhor de nós. Beto Soares laça no pai e filha com Ariane. E no pai e filho com Alan Soares. Agora eu vejo eles se criar, os dois, graças a Deus, tem o nome dos melhores do Brasil. Laço comprido na família Soares é a herança que corre nas veias e é passada de pai para filho. Esse ano vamos laçar a geração da vacaria com o neto, o do Alan. É um ambiente familiar sem dúvida nenhuma. Eu acho que 90% a família vem junto. Vem acompanhar, vem passar o final de semana com o pai. A gente vê o pai terminou de laçar, tá lá com seu filhinho em cima do cavalo, desfrutando, os filhos na beira da cerca, chamando o pai para andar a cavalo. É muito emocionante, a gente tá sempre em família laçando, né? Incrível laçar sempre com ele, né? E só tenho a agradecer por tudo que ele faz por mim, pelo meu irmão, né? A gente vem todo ano, eu com os meus 2 filhos, o Matheus e o Arthur Ramos, estamos aí, se Deus quiser vai dar certo. O rodeio, ele é família, né? Essa é uma característica do rodeio. Para mim não existe prêmio maior de eu poder estar aqui laçando com a minha filha, é o primeiro duelo dela fora, grande, então... Agradecer a Deus, né, que no outro ano ele não pôde estar. A emoção é ainda maior por conta da doença do pai. Renan foi diagnosticado com um câncer metastático. A palavra câncer ela já te mata 60% só no tu saber que tem, né? Eu luto como se eu não tivesse, entendeu? E é esse sentimento e resiliência que deu forças para o laçador estar aqui. Deus quis que eu passasse por isso, daqui a pouco para mim ser incentivo para algumas pessoas. E ele é muito querido por todo mundo. Eu vou dormir, agradeço a Deus por ter passado o dia e acordo, agradeço a Deus por ter acordado. Um dos pontos altos do rodeio milionário é o leilão Potros da Liberdade. Momento de focar e investir nas apostas para o próximo ano. Com casa cheia e pista limpa, o Milionário 2025 protagonizou o maior leilão de todos os tempos. E ela não é bonita, ela é maravilhosa.
Andando pelo rodeio, a gente vê cenas inusitadas como essa. Luke não laça, mas faz questão de montar. Pode. Ele não gosta de ficar no chão, eu subo, ele sobe junto. Ele adora andar ali atrás e ele se equilibra super bem. Eu vou pra lá e pra cá e ele fica de boa. Troteando na boca do brete, dona Juliana. E entre as categorias que mais crescem, o laço prenda. A participação das mulheres em rodeios aumenta ano após ano. Isabela tem 14 anos, começou a laçar ainda muito pequena, incentivada pela família. Eu sou apaixonada nesse esporte e desde pequena eu fui incentivada pelo meu pai, pelos meus avós, a minha mãe. Eu tenho um irmãozinho pequeno que está começando agora no gado também e a gente vive disso, né? Rodeio. Sempre sonhei, mas entreguei mais nas mãos de Deus, né? Fiz o meu máximo, sigo dando o meu máximo, né? Que isso é um propósito de Deus que eu sempre tive, meu pai me incentivou e eu sempre quis incentivar meus filhos. Eu fui campeã estadual, fui participar do maior rodeio do Brasil, em Cristalina, Goiás. Fui campeã da vacaria e fui campeã do milionário ano passado e vim buscar o bi esse ano. Sonho viver do laço que nem a Ariane, né? A Ariane vive do laço e quando eu crescer eu também quero viver do laço. E no Laço Inclusão a gente encontra histórias incríveis de superação, como é a do Jonas, que em função de um assalto acabou perdendo a perna esquerda. E no cavalo encontrou forças para se reerguer. Eu acho que eu estaria doente já, eu acho, sem o cavalo, sem montar cavalo, né? Porque eu ia ficar só em casa, né? Assim eu pego, eu mesmo ensino, eu mesmo saio sozinho, eu me sinto livre, né? Porque olha, ele é a perna que eu não tenho, né? Depois de conseguir montar, foi atrás da sua maior paixão. O laço pra mim é tudo, né? Sempre gostei, né? Demorou um pouco pra me adaptar e ter coragem, né? Porque não é fácil, né? Sem uma perna a gente não fica com o mesmo equilíbrio de antes, né? Um cinto de segurança preso à sela auxilia no equilíbrio. Na hora, se o boi banca, eu posso cair pra frente, né? E assim eu sinto me seguro em cima da sela. É uma laçada que mexe com todos aqueles que assistem. Comove quem está olhando e faz-nos pensar que às vezes um pequeno problema a gente pensa que é o fim. E ao ver essas pessoas aqui, nas suas limitações, fazendo um esforço muito grande para estar ali, momento para refletir. Já fico grato se o Evaldo ter aberto essas portas para nós, aí, para nós mostrar que o inclusivo também consegue fazer as coisas, né? Jonas participa com outros 4 laçadores da estreia do Laço Inclusão no Milionário. Olhando assim, Eliezer parece tranquilo, mas por dentro... Eu estou muito ansioso e Deus abençoe tudo que vai acontecer aqui, que nada de errado aconteça comigo e Deus está sob controle de tudo. O menino tem 14 anos, aos 4 foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e não demorou para mostrar que seu hiperfoco estava no laço. Eu gosto muito, é minha vida, eu amo, é um esporte que eu amo muito, desde pequeno. Ver essa dedicação toda, né, ver essa evolução do Eliezer, só me faz continuar, só me faz dizer assim, olhar para trás e ver, valeu a pena, vou continuar, né, então não vou parar e quero que outras famílias e outras crianças e outros adultos com essa condição e com qualquer outra condição difícil, qualquer deficiência, venham também ter essa possibilidade, essa oportunidade. Nos emocionamos durante o laço, então isso é família, esse é o laço comprido. Mostrando sim que o laço comprido abraça todos vocês, que o mundo do cavalo abraça cada um de vocês de uma forma especial. Também com o transtorno do espectro autista, Rosa Flor, de 13 anos. A menina já passou por 2 cirurgias cardíacas, tem uma válvula no coração
Mas nada disso a impede de fazer o que mais gosta, que é laçar. Rosa Flor Trindade, um diamante Valéria, um diamante que está sendo lapidado, uma joia rara. Muitas pessoas aqui assistindo choraram e alguns vieram me dizer: Evaldo, parabéns por essas pessoas terem aqui. Eu vou pensar diferente a minha vida. E ao entregar o troféu para eles, a alegria de terem participado é algo impagável. Vamos chegar aqui nessa roda para ouvir a opinião do Tunico, que acabou de apresentar o galo fino Tupambaé. O que dá pra gente dizer desse cavalo, Tunico? Esse cavalo eu gosto muito dele, sabe? É um cavalo que eu aposto nele, sabe? O cavalo tem uma força, tem uma habilidade. Ainda falta um amadurecimento, mas toda vez que o Tunico trabalha ele, vem satisfeito nos comentar a leveza de movimento, a facilidade que ele tem. O galo fino é da oferta do remate. Ele é um cavalo como a festejada também, que eu mostrei ali. São animais montados, terminados, domados. E esses dois são animais que, se caírem numa mão certa, eles vão dar alegria. A festejada, excelente de função, temperamento. É uma égua que a gente tem interesse de ver correndo. O papel justifica. Festejada é neta de Maquena Guindo, um dos sangues mais buscados da atualidade. Mudou muito o perfil dos criadores. Tem aqueles que querem trabalhar com uma genética mais reduzida em termos de número de animais. E eles vão ter acesso ao que a gente produz de melhor aqui. A Van é uma filha do Quício, excelente de função. Uma classe, pescoço, cabeça bem estruturada, aprumo, ela realmente é muito completa. Imaculada Tupambaé. A deusa ali estava sendo a Rosília da Márcia. Eu acho aquela potranca muito perto de um sonho, ela é universal. Né? E para nós, ela sintetiza bem o que a gente busca no aspecto morfofuncional, embora que não tenha sido domada ainda. Mas a mãe dela é uma égua fantástica de função, o pai já está comprovado, o financeiro. A minha potranca, ela tem toda uma história. Eu tinha vontade de ter um tempo para trabalhar com os meus animais. Sentir eles, entender a característica de cada um desde baixo, antes da doma, estar mais perto deles. E essa potranca foi a primeira. E aí eu fiz todo o manejo de baixo. Desde o zero, o Gustavo de Lavarido nos deu um pequeno auxílio ali, uma técnica mais racional. E aí ela abraçou. E é impressionante esse trabalho, porque assim, ela pode ficar solta, junto com as outras, que eu chego ali, ela me reconhece, eu embuçalo e saio com ela. Então, realmente é um trabalho diferenciado que tem resultado para o resto da vida, assim. E já no início eu vi a inteligência dela e a agilidade. Então eu não podia perder tempo com ela, eu tinha que estar atenta naquele momento para me comunicar com ela. E eu babo por ela até hoje, eu acho ela maravilhosa. Não sei se é tudo isso ou se é a minha paixão, né? Ela vai levar ao leilão, muito contra gosto, eu disse, tu fica bem à vontade, mas agora começou uma turma ali a elogiar ela, já ficou bem louca, mas vamos ver. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação.
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.